Imagine uma planície vasta, banhada por um sol escaldante. Ao longe, a silhueta de um enorme monumento se ergue, escalando os céus como uma montanha de tijolos. Homens e mulheres, todos falando a mesma língua, correm freneticamente, carregando cestos de argila. O som ritmado dos martelos e das pás se mistura a murmúrios de ambição. Vamos construir uma torre que alcance o céu e façamos um nome para nós mesmos. Mas então, em um instante misterioso, suas vozes se transformam em ruídos incompreensíveis. A construção para abruptamente, os olhos se enchem de confusão. O que aconteceu ali? Essa torre, descrita no livro de Gênesis, se tornou um dos enigmas mais fascinantes da Bíblia. Mas a Torre de Babel foi real? Quem teria levantado esse monumento? Teria existido, de fato, um edifício gigantesco que tentou desafiar os céus? Ou a história da Torre de Babel é uma alegoria sobre orgulho e divisão? Afinal, não se trata apenas de pedras empilhadas. Trata-se de entender por que Deus confundiu as línguas e espalhou os povos pela terra. Então, partamos juntos nessa jornada. Desceremos às ruínas da antiga Mesopotâmia, examinaremos mitos antigos e arqueologia moderna e, ao mesmo tempo, refletiremos sobre o que essa narrativa diz sobre nós. A narrativa bíblica é breve, mas poderosa. Em Gênesis 11, 1-9, lemos que toda a terra tinha uma só língua e um só modo de falar. Após o dilúvio, os descendentes de Noé teriam migrado do leste para a planície de Sinear, na região da Mesopotâmia. Ali decidiram construir uma cidade e, no meio dela, uma torre com o topo nos céus. Eles queriam fazer um nome para si e evitar serem espalhados pela terra. Essa frase é carregada de significado: construir para ser lembrado, centralizar poder, desafiar a ordem divina. Nas entrelinhas há uma luta entre o desejo humano de autossuficiência e a soberania de Deus. A reação divina foi confundir sua linguagem, impedindo-os de continuar a obra. A mudança de línguas e a subsequente dispersão dos povos deu ao local o nome de Babel, um jogo de palavras em hebraico que associa Babal, portão de Deus, a Baal, confundir. Por trás dessa narrativa simples, escondem-se questões intrigantes. Quem construiu esse Migdal, a palavra hebraica usada para torre, e o que significava alcançar os céus? E talvez, mais importante, qual era o propósito original da torre? Alguns estudiosos sugerem que não se tratava de um arranha-céu literal, mas de um zigurate. Essas torres-templo eram comuns na Mesopotâmia antiga e tinham como função servir de ponto de ligação entre o céu e a terra. Nelas, os sacerdotes subiam por rampas em espiral até um santuário no topo, onde realizavam rituais em nome do Deus da cidade. Diferentemente das pirâmides egípcias, os zigurates não eram túmulos. Eram lugares de culto, símbolos de fertilidade e poder. Em toda a região de Sinear, hoje identificada com o sul do Iraque, existiam várias dessas torres. A mais famosa era Etemenanque, em Babilônia, cujo nome significa fundação do céu e da terra. De acordo com fontes babilônicas, Etemenanque tinha 7 terraços e cerca de 91 metros de altura, com base quadrada de 91 metros por 91 metros. Era revestida de tijolos de barro cozidos e betume, materiais que a Bíblia menciona especificamente. Essa coincidência não é trivial. Na antiga Israel, as construções eram feitas de pedra e tijolos de adobe, mas os grandes complexos religiosos mesopotâmicos empregavam tijolos cozidos e betume. O autor de Gênesis, ao descrever a Torre de Babel, demonstra conhecimento preciso das técnicas babilônicas, sugerindo uma relação direta entre a história bíblica e as torres-templo mesopotâmicas. Se aceitarmos a teoria de que Babel se referia à Babilônia, uma pergunta permanece: quem teria iniciado a obra? O texto de Gênesis, que coloca o episódio logo após a lista de descendentes de Noé, menciona Nimrod, um
poderoso caçador diante do Senhor e fundador de reinos. Muitas tradições judaicas e cristãs identificam Nimrod como o líder da construção. Flávio Josefo, no século I, conta que Nimrod incitou os homens a construir a torre para alcançar os céus e se vingar de Deus pelo dilúvio. Outros estudiosos, porém, fazem conexões com reis mesopotâmicos reais. Há quem veja Nimrod como inspirado em Gilgamesh ou mesmo em Enmerkar, rei de Uruk, que teria comandado grandes projetos de construção. Esse último nome nos leva a outro ponto fascinante: a existência de mitos sumérios que lembram a história de Babel. No épico Enmerkar e o Senhor de Arata, escrito por volta de 2000 a.C., o rei de Uruk tenta construir um templo grandioso à deusa Inanna e convoca materiais da distante Arata. Em determinado momento, o texto apresenta um encantamento recitado pelo rei. Ele pede à deusa que faça com que todos os povos voltem a falar a mesma língua. O deus Enki, porém, responde confundindo as línguas. Embora o contexto seja diferente, um conflito comercial e não uma torre, a ideia de um deus que unifica ou confunde idiomas é semelhante à história de Gênesis. Uma inscrição assíria do século 8 a.C. menciona que o Deus Supremo confundiu a língua de todos os países. Isso mostra que o tema de línguas misturadas não era exclusivo da Bíblia. Existem ainda lendas de outros povos, como astecas e armênios, que falam de torres ou pirâmides construídas para alcançar o céu e destruídas por deuses enraivecidos. Os astecas contavam que gigantes sobreviventes de um dilúvio tentaram construir uma torre, mas ela foi destruída por deuses que dispersaram as línguas. Histórias semelhantes aparecem em culturas persas e até polinésias. Isso levanta questões. Esses mitos se espalharam pelo mundo ou refletem experiências universais? O fato de lendas semelhantes aparecerem em lugares tão distintos reforça a ideia de que sociedades ancestrais se preocupavam com o surgimento das diferenças linguísticas e com a soberania divina sobre projetos humanos. Por outro lado, devemos considerar o contexto histórico em que o livro de Gênesis foi compilado. A maioria dos estudiosos acredita que a redação final desses capítulos se deu no período pós-exílico, entre o século VI e V a.C., quando os judeus retornaram da Babilônia. Naquele momento, eles haviam presenciado a imponência de Etemenanque e outras torres-templo. Sabiam que esses monumentos eram símbolos do poder imperial babilônico e da idolatria. Assim, a história de Babel pode ter sido escrita como uma crítica à arrogância humana e aos impérios que tentam se exaltar. A linguagem literária sugere uma lição moral. Quando a humanidade se une para usurpar o lugar de Deus, a própria unidade se torna sua ruína. Repare também que a narrativa usa um jogo de palavras entre Babel e Balal, confundir. Em hebraico, Babel pode significar portão de Deus, mas na história bíblica ela se torna confusão. A torre é o símbolo desse portão. A intenção de alcançar o céu não era literalmente tocar as nuvens, mas criar um ponto de encontro com o divino, ou talvez de dominação sobre outros povos. A torre representava o centro do mundo, onde os homens afirmavam sua autonomia. Essa é a ironia da história. A tentativa de centralizar resultou em dispersão. É uma lição sobre o perigo de idolatrar a própria cultura. Do ponto de vista linguístico, a história explica por que temos tantas línguas diferentes. Antropólogos modernos, no entanto, sabem que o surgimento de línguas é um processo gradual, ligado à migração, ao isolamento geográfico e à evolução cultural. Ainda assim, a Bíblia sugere que houve uma língua comum original. Curiosamente, a linguística histórica moderna também aponta para uma língua ancestral, proto-indo-europeia, da qual muitas línguas modernas derivam.
Embora isso não prove a história de Babel, indica que os autores bíblicos percebiam o fenômeno da diversidade linguística e o interpretavam teologicamente. Para investigar se a Torre de Babel foi real, precisamos analisar a arqueologia. Desde o século XIX, arqueólogos encontraram ruínas de zigurates em vários sítios da Mesopotâmia. Descobriram que essas torres tinham bases quadradas, vários terraços e um templo no topo. Materiais como tijolos de barro cozidos ao sol e queimados em fornos eram unidos por betume, exatamente como descreve Gênesis 11, 3. As escavações em Babilônia, conduzidas por Robert Coldewey no início do século XX, revelaram os restos de Etemenanque, uma fundação enorme, com cerca de 91 metros de cada lado. Embora a superestrutura tenha sido destruída, os registros cuneiformes e relatos de historiadores como Heródoto e Beroso descrevem a torre com 7 a 8 níveis, com uma escada ou rampa de acesso circundando os terraços e um templo dedicado ao deus Marduk no topo. O fato de Etemenanque estar localizada em Sinear coincide com o local mencionado em Gênesis. Isso não prova que Etemenanque era a Torre de Babel, mas sugere que os autores de Gênesis tinham essa estrutura em mente. Além disso, há registros da cidade de Borsippa, próxima à Babilônia, onde existia outra zigurate chamada Eur-Meiminanque. Em cilindros inscritos pelo rei Nabucodonosor II do século VI a.C., o monarca relata ter restaurado a Torre de Borsippa. Ele explica que ela foi construída por reis antigos, mas ficou inacabada. Não terminaram sua cabeça. Em outro trecho, menciona que sua fundação foi abandonada e coberta de vegetação. Nabucodonosor se orgulhava de ter reconstruído o topo. Esse testemunho é interessante por 2 motivos. Primeiro, mostra que havia uma torre célebre conhecida como Torre da Língua, significado de Borsippa. Segundo, sugere que ela foi deixada inacabada, possivelmente por causa de algum evento ou ruína. Essas inscrições inspiraram muitos a ligar a Torre de Babel à zigurate de Borsippa. Os cilindros de Nabucodonosor narram que ele usou tijolos cozidos e betume para reconstruí-la, reforçando a conexão com Gênesis. As ruínas de Borsippa ainda se destacam no deserto, com um montículo de 52 metros formado pelos escombros. Muitas lendas locais chamam o lugar de Birs Nimrud, em homenagem a Nimrod. No entanto, a proximidade entre Borsippa e Babilônia pode indicar que a Torre de Babel era imaginada como parte do complexo babilônico maior. Há também uma peça arqueológica intrigante conhecida como Estela da Torre de Babel. Este artefato, de cerca de 50 centímetros de altura, foi encontrado em Babilônia e hoje faz parte da coleção Shoyen. A pedra mostra o rei Nabucodonosor ao lado de uma torre de vários andares e uma planta baixa ilustrando a base quadrada. A inscrição relata que ele mobilizou recursos de todas as terras para restaurar as torres Etemenanque e Eur-Meiminanque, construindo-as com betume e tijolos cozidos. Ele afirma ter elevado o topo de Etemenanque até o céu. Essa frase remete diretamente ao relato bíblico e nos dá uma imagem visual do tipo de torre que os autores tinham em mente. Embora a estela seja do século VI a.C., ela confirma que zigurates monumentais existiam e eram restaurados, reforçando a plausibilidade histórica da narrativa. Mesmo assim, é crucial destacar que não há evidências arqueológicas que provem a existência de uma torre tão alta que tocasse o céu ou que tenha causado a confusão de línguas de forma instantânea. As inscrições mesopotâmicas relatam a construção e restauração de zigurates, mas não mencionam um cataclismo linguístico. A Bíblia não especifica qual torre era. Assim, estudiosos tradicionais reconhecem que a história de Babel tem elementos históricos,
como o uso de tijolos queimados, e betume, as zigurates de Babilônia e Borsippa, a ambição de fazer um nome, mas também componentes teológicos e literários. O foco do autor bíblico parece ser ensinar que Deus é soberano e que a arrogância humana leva à dispersão. Outra evidência a considerar são os nomes e expressões. Migdal Babel pode ser traduzido como Torre de Babel. Porém, Babel também é o nome hebraico para Babilônia. No idioma acádio, o nome da cidade era Bab-ili, portão do Deus. Assim, a Torre de Babel pode ser literalmente a Torre de Babilônia, possivelmente a principal zigurate da cidade. O autor de Gênesis brinca com o som similar entre Babel e Balau, enfatizando o ato de confusão. O texto tem uma dimensão etimológica e satírica. A cidade, que se chamava Portão de Deus, é reinterpretada como confusão. É como se o autor dissesse: vocês acham que esse portão leva ao céu? Na verdade, foi o palco de desordem. No estudo da Bíblia, chama a atenção que o capítulo de Gênesis sobre Babel vem imediatamente antes da genealogia de Abraão. Isso cria um contraste entre a arrogância coletiva de Babel e a chamada de Deus a um único homem de fé. Em Babel, homens se reuniram para alcançar o céu e fazer um nome para si. Em seguida, Deus escolhe Abraão e promete fazer o nome dele grande. A verdadeira grandeza vem de Deus, não da autoexaltação. A cidade de Babel é deixada para trás como símbolo de divisão, enquanto a história da salvação avança com um patriarca obediente. Ao longo deste vídeo, reunimos as peças fundamentais do quebra-cabeça: o texto bíblico, os antecedentes mitológicos, a arqueologia dos zigurates, as inscrições de Nabucodonosor e a função literária da história. Vimos que a Torre de Babel possivelmente se inspira nas torres templo-reais de Babilônia e Borsippa, que usavam tijolos queimados e betume e serviam como escadas para os deuses. Vimos que outros povos compartilhavam mitos de construção e confusão de línguas, sugerindo uma experiência comum. Vimos também que a narrativa foi escrita em um contexto em que a soberania de Deus e a dispersão das nações eram temas centrais. Mas ainda resta muito a explorar. Quer saber como arqueólogos e estudiosos continuam investigando as origens dessa torre misteriosa? No próximo vídeo, vamos examinar com mais profundidade as ruínas de Etemenanque e Borsippa, analisar as teorias modernas sobre a localização da torre e refletir sobre o que essa história milenar nos ensina para a vida hoje. Se você ficou curioso, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também gosta de descobrir os mistérios da Bíblia. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a segunda parte dessa série sobre a Torre de Babel. Até lá!